está escrito aí no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, verso número 21, 5:21. Por favor, 5:21. Caso você não tenha a Bíblia, você vai ler aqui na pantalla. Jesus dijo assim: oísteis que foi dito a los antiguos, não matarás, e qualquer que mate será culpado de juízo. Pero eu os digo que qualquer que se enoje contra su hermano será culpável de juízo, e qualquer que diga necio a su hermano será culpável ante el concílio, e qualquer que lhe diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Portanto, se traz tu ofrenda al altar e allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar e ve, reconcilíate primero con tu hermano y entonces vuelve e apresenta tu ofrenda. Mira-me a mim, por favor. Entenda como as coisas de Deus, elas são santas. Como Deus, Ele vê as coisas. Porque para Deus, ofrenda revela o que eu trago adentro. Ofrenda mostra o que eu tenho dentro de mim. É uma expressão de lo que eu sinto, de quem eu sou. Esse é o sentido da ofrenda. Infelizmente, as pessoas têm um conceito equivocado, errado, de ofrenda, porque elas creem que ofrenda é algo material, e por isso elas tratam a ofrenda com desrespeito, com desconsideração, porque elas não conseguem entender como Deus vê as ofrendas. Você vê que é uma coisa tão santa para Deus, que se eu tenho alguma coisa contra alguém, primeiro eu tenho que perdonar esse alguém. Eu tenho que limpar meu coração ante esse alguém, para que depois eu pueda apresentar a Deus minha ofrenda, para que ela seja aceitada por Deus. Porque senão a ofrenda não tem valor para Deus. Isso mostra que não é uma questão de dinheiro, não é uma questão econômica. A ofrenda, ela é espiritual, por el motivo de que ela é capaz de mostrar o que eu trago dentro de mim. As pessoas dizem assim: eu tenho muita fé em Deus. Mas se vê essa fé através da ofrenda, porque a ofrenda revela quem eu sou. A ofrenda expressa o que eu trago dentro de mim. Veja, por exemplo, um exemplo claro. Próximo domingo é Dia das Madres. Normalmente nas escolas, as professoras pedem para os ninhos a ser dibujo. Então, se o ninho ele sabe que a mamá quer uma casa, ele dibuja na casa. Se ele quer e ele sabe que a mamá quer a família unida, então se ele vai e dibuja a família de manos tomadas,
É assim ou não é assim? Ou seja, ele expressa através de aquele dibujo o carinho, o amor que ele tem por la mamá. E quando ele dá aquello para la mamá, e la mamá abre e vê, ela... Não é assim? É ou não é verdade? Aquello é uma ofrenda. Representa a ofrenda. Representa o que aquela criatura sente por la mamá. Se outra persona agarra aquele de burro, o que hace? Lo tira a basura, porque diz que coisa horrível. Mal diburrado, mal hecho. É ou não é verdade? Mas para la madre, aquello representa todo. Porque é um amor que aquele hijo demonstrou em aquele dibujo. La ofrenda. É isso que acontece com as ofrendas. O que Deus, Ele vê, não é um monto que eu coloco no altar. Não é isso. Porque se tratara de montos, então Jesus não hubiera dicho isso. Ele hubiera quedado callado. Se o interesse de Deus fuera o dinheiro, então se a pessoa tem ressentimento ou não, se ela tem ódio ou não, não importa, o importante é que venga. Mas para Deus não é assim. Porque as coisas com Deus, elas têm que ter uma expressão. Então, quando se habla de ofrenda, se está falando de lo que a pessoa ela sente por Deus. É uma expressão de lo que ela sente por Ele Todo-Poderoso. Por exemplo, essa semana minha esposa, ela cumpriu anos. Aí ela me disse assim: Franklin, eu não quero que tu me des nada. Não quero nada. Tá bem, ok. Mas como eu la amo, eu não podia deixar de quê? De expressar isso. De expressar. Eu não podia expressar isso com palavras. Então, o que eu disse? Sem que ela supiera, eu fui, comprei um regalo e eu di para ela. Quando eu entreguei o regalo para ela, ela deu uma sorrisa desse tamanho. Aí ela disse assim: mas não era necessário. Aí eu digo: então se dá-me que eu se lo devolvo. Aí ela: não. Mas por quê? Porque aquele regalo expressou o quê? El amor. Expressou amor. Aquele regalo era la ofrenda. La ofrenda. Ou seja, quando eu dou esse regalo, eu estou ofrendando. E nessa ofrenda, eu estou mostrando-lhe a ela o que eu sinto por ela, sem palavras. Eu não necessitei dizer: mi amor, te quero muito. Não, porque minha ofrenda falou por mim. Não sei se eu me hago entender. O mesmo passa com Deus. Quando, por exemplo, eu tenho a preocupação de chegar em la igreja temprano, por exemplo. Eu sei do culto, então eu me preocupo em chegar temprano à la igreja, porque eu quero. E que é isso? Que é isso? Ofrenda. Ou seja, eu estou querendo mostrar a Deus o quanto eu tenho na reverência por Ele. Então, se eu me empenho para ser o melhor por Ele, é ofrenda. A pessoa, por exemplo, que vem na igreja e de pronto na igreja ela se põe a...
pessoa se duerme na igreja? Ela não duerme no trabalho, ou duerme? Por que ela não duerme no trabalho? Porque ela vai a correr. És ou não és? Então se ela não lo hace. Mas quando se trata de Deus, ela trata a Deus assim, ó. Ela não tem consideração com Deus. Então, se por isso que ela hace as coisas para Deus de qualquer maneira. A pessoa, ela quando vai orar, ela ora como se fosse obrigação. Ela não tem aquele gosto de orar, de falar com Deus. Ela ofrenda da ela. Ela ofrenda. Então, a ofrenda, ela vai mostrar o que você tem adentro. Eu não me posso queixar de minha vida, porque minha vida vai ser o resultado da ofrenda que eu dou a Deus. Ela é o resultado. Porque minha ofrenda habla por mim. Minha ofrenda revela quem eu sou. É como, por exemplo, quando a pessoa é colocada dentro de um scan. Não é scan que se diz? Quando se coloca dentro daquele aparato que a pessoa entra aí. Não é o scan? Quando a pessoa é colocada dentro do scan, ele scan revela quê? O que ele revela? Color de pele, nacionalidade, que és rica ou pobre, culta, inculta, é isso? O que se mostra aí? O que a pessoa tem aonde? Adentro. Assim é a ofrenda. Eu vou mostrar aí na Bíblia. Abra aí, sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Abra aí. Abra aí, por favor. Hebreus 11, verso 4. Leia em voz alta. Por la fé, mais excelente sacrifício que Caim, por lo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de quê? De suas ofrendas. E muerto, aún habla por quem? Deem na pantalla. Mira isso. Vê como é claro. Qualquer pessoa pode entender isso. Por la fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que quem? Mira-me a mim. Então, dois homens, ambos ofereceram o quê? Uma ofrenda, correto? Se se tratara de dinheiro, Deus hubiera aceptado a los dois, porque ambos quê? Ambos ofereceram. Se for um tema de dinheiro, então se Deus aceitaria os dois, porque os dois ofereceram. Só o que você vê que não foi assim. Deus não aceitou a ofrenda de Caim. Por que motivo? Por que motivo Deus não aceitou se era ofrenda? Porque Deus viu o que Caim tinha que adentro. Ou seja, a ofrenda de Caim mostrou desconsideração, falta de temor, falta de respeito, mostrou que ele era um tipo que não confiava em Deus, mostrou todo o que ele era, lhe mostrou na radiografia de um homem irrespetuoso, irreverente. Foi isso que mostrou a ofrenda de Caim. Ao passo que a ofrenda de Abel, como está escrito, disse aí, por lo qual, ou seja, por el sacrifício, por lo qual alcançou testemunho de que era quê? Justo. Então, aquela ofrenda, isso com que Deus viera que Abel era um homem quê?
justo. Eu lhe pergunto, Abel chegou assim: ó Senhor, eu sou um homem justo, eu sou um homem bueno, eu sou um homem de fé, eu sou um homem que confio em tus promessas. Ele hizo esto? Não, ele não lo hizo. Quem falou por ele? Quem falou? Aí está escrito: por lo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofrendas. E muerto, aunque Abel murió, mas a ofrenda dele falou por ele. Você vê que a ofrenda de Abel pediu a Deus vingança. A ofrenda, porque a ofrenda mostra quem eu sou. Amém, gente? Está claro o que eu lhe digo? Sim ou não? Você vê, nós estamos chegando ao fim do ano escolar. Todos os alunos serão sometidos a quê? A exames, a provas. Por que eles têm que fazer provas? Se eles supostamente estudaram todo o ano, para ver se realmente eles aprenderam. Ou seja, a prova vai revelar o que eles traem aonde? Aqui dentro. Se o jovem ele disse assim: me foi mal em la prova. Por quê, hein? Aí disse assim: porque ele não estudou. Não, de pronto ele até estudou dias antes da prova, mas nos 6 meses anteriores ele quedou. Professor falava, ele não ponia atenção, ele quedava rugando dentro da sala de aula, ele não ia à classe, ele não cumpria com seus deveres, ele não fazia suas tarefas da casa. Quando chegou no dia da prova, ele mostrou que ele não aprendeu nada. A prova revelou que ele não aprendeu. Então, assim são as ofrendas para Deus. Elas revelam quem eu sou. Quando você ora, você está revelando quem você é. Quando você agarra sua Bíblia para lê-la, se você tem consideração, você cuida dessa palavra. Há gente que você mira a Bíblia dela está toda rasgada, sucia, toda horrereada. A Bíblia dela, por quê? Porque ela não tem consideração com a palavra de Deus. Ela não tem. Minha esposa, por exemplo, ela não permite que se coloque nada em cima da Bíblia. Nada. Ela não deixa nada em cima dela, nem o celular. Por consideração que ela tem por lá, palavra. Mas há pessoas que tratam a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Ela deixa a Bíblia tirada. É ofrenda. Tudo isso é ofrenda. Então, a ofrenda revela quem eu sou. Ela mostra quem eu sou. A Bíblia disse assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. A quem ele deu? A seu único filho. Único, unigênito. Então, você vê, Deus amou ao mundo, mas ele digo assim para o mundo: atenção todos, eu os amo. Foi assim que ele hizo? Não. Como que ele provou que ele ama? Ofrendando. Ele ofrendou a quem? Aquela ofrenda, a ofrenda de Cristo em la cruz, representa o amor de Deus. Você não necessita evidências ou provas de que Deus lhe ama, porque Ele já provou seu amor quando Ele colocou seu Filho em la cruz. Aquela ofrenda em la cruz revela o amor de Deus para com nós outros. Amém.